mais um tutorial? Já começo dizendo que quem não deixou o like vai ter 7 anos de azar. Gente, por favor, deixa o like, porque ele é bem importante pro YouTube, ainda mais nessa época aí que a gente tá voltando, tá? Vamos fazer um rosto e eu faço no iPad, mas a técnica é a mesma no papel, então eu tô fazendo no iPad só por praticidade, tá, gente? E eu tô usando o Procreate. Gente, eu comecei fazendo uma linha, né? Depois eu venho traçando um círculo no meio, né? Então eu deixo essa linha posicionada no meio. Desço 2 arestas para baixo, não estou passando medida mesmo, eu quero que vocês usem a habilidade aí de vocês de invenção, tá? Eu quero que vocês façam primeiro com a proporção que você acha que é, depois você vai aumentando, ajeitando para deixar mais harmônico. Mas vamos desapegar um pouco das medidas, tá? Vou traçar, então, 3 linhas nesse rosto. Vocês viram que eu fiz a orelha ali entre o finalzinho do círculo. E traço a área do olho na direção ali da orelha, tá? O nariz fica no final do círculo e a boca um pouquinho mais pra baixo. Também tracei o pescoço, mas ele nem é relevante aqui, porque a gente quer primeiro fazer o rosto. Então, ó, eu deixei bem fraquinho e vocês não estão conseguindo enxergar. Mas agora eu venho traçando sem, né, todas aquelas marcações de círculo, de linha. E eu já trago também essa afunilação aqui na bochecha. É ela que vai dar essa sensação de uma modelo mais magra. Eu também vou fazer os detalhes da orelha. Gente, é rapidinho mesmo, porque isso tudo já tem que estar na sua cabeça. Você já tem que saber como faz, porque você olha, né? Você vê isso todos os dias quando você olha para uma pessoa, quando você se olha no espelho. Então, ai, Tati, fico na dúvida mais ou menos de como é uma orelha. Pega uma foto sua, uma foto de revista, enfim, uma foto no seu celular, no Pinterest, e vai fazendo igual, porque o desenho, ele é uma referência humana. A sobrancelha, ela vai ficar no final da orelha, sempre. Se você pegar a sua mão aí e medir no seu rosto, a sua sobrancelha, ela tá na direção da orelha. Então, ela fica ali naquela parte, o nariz fica centralizado e eu faço sempre uma bolinha e dois conchaves ali, né, nas laterais pra formar o nariz. Toda a etapa de rascunho finalizada, eu vou começar a dar cor. Então, eu trago ali uma cor de pele, da pele que eu quero representar, né? Então, eu tô representando uma cor mais clara, eu vou usar essa cor de pele mais clara. Mas se eu quisesse fazer uma negra, eu usaria uma cor referente à cor negra, tá? Uma cor ali, um marrom mais escuro, aí vai depender da tonalidade que você tá representando. Então, eu venho e trago todo esse rosto com a cor base. A cor base, gente, aqui no canal já tem um monte de vídeo onde eu ensino vocês a pintar pele de croquis, corpo de croquis, enfim, a pintar toda a parte aí corporal do croquis no lápis de cor. Mas eu sempre uso uma cor mais clara. Em seguida, eu venho com um subtom pra cima, né? Então, eu trago ali um tom um pouco mais escurinho pra fazer toda essa parte de sombra. Ó, vocês estão vendo que eu coloco bastante sombra ali na parte da bochecha, onde entra o contorno do rosto, na parte ali do pescoço, e também trago pra parte da testa, que é onde o cabelo vai ficar. Vocês viram também que neste caso, como eu tô usando aí o iPad, eu também vou fazer o fundo dos olhos e o fundo da boca, porque daí na hora que eu represente, que eu traga as camadas, vai ficar mais fácil. Gente, se você estiver fazendo isso no papel, talvez depois você não consiga passar as cores necessárias por cima, porque talvez você não tenha os materiais adequados. Se você estiver usando uma posca branca, por exemplo, você vai conseguir passar por cima, mas se não, você tem que deixar ali a parte do olho, tá? Então, eu escolhi uma cor mais escura e vou trazer mais uma camada de sombra. Eu costumo dizer que eu gosto de usar 3 cores de sombra, mas quando eu tô bem empolgada, eu uso 4, tá? Então, eu trago uma sombrinha mais escura ainda, nos mesmos lugares que eu já fiz a segunda sombra, tá? A segunda coloração, na verdade, a primeira sombra. Então, eu vou usar 2 sombras, sendo que ela vai estar sempre nesse degradê. Primeiro, a cor base é mais clara, seguido por uma cor um pouco mais escura, depois uma cor mais escura e finalizo com um contorno da cor mais escura possível. Então, se eu estiver usando aí tonalidade de marrom, eu vou ter que pensar muito bem quais tonalidades de marrom eu vou começar e qual eu vou finalizar para que ela apareça, né, gente? Porque senão ela fica muito parecida, ou senão ela acaba se apagando, porque a segunda ou a terceira foi muito mais escura. Então, cuidado aí na hora de você fazer o degradê de cores.
principalmente se você estiver usando materiais como lápis ou marcador. No iPad a gente não tem esse problema, né? No iPad a gente usa camada, então, não ficou bom, a gente vai lá e apaga a camada. Mas isso eu posso ensinar vocês em outro vídeo com dicas de iPad mesmo, tá? E se você não sabe, a gente tem um curso Método Estilista de Moda e lá você tem um módulo inteiro sobre desenho de moda. Então eu te ensino da forma manual, né? Usando lápis de cor, usando folha de sulfite, como fazer o desenho de croquis do iniciante ao profissional. Então, o link vai estar sempre aqui embaixo nas descrições. Lá você também aprende outras coisas do universo da moda. É só você olhar a grade lá no nosso site. Voltando pro desenho, vocês estão vendo que eu tô dando mais atenção ali pra parte mais funilada do rosto. Eu quero que esse rosto aparente ser bem magro. Então, quanto mais magro eu quiser esse rosto, mais sombra eu vou ter que dar pra ele. Então, ali na parte, principalmente do contorno da bochecha, eu trouxe mais uma camadinha de cor escura pra que ele pareça ser mais escuro, tá? Então, ó, nessa hora eu vi que eu tinha usado a camada errada ali e eu acabei tendo que pintar por cima, então eu vim apagando toda aquela parte ali que, né, eu não queria que aparecesse no meu desenho. E depois eu só trago a coloração pra ficar perfeito ali o nariz dela, tá, gente? Isso são errinhos que vai acontecendo, às vezes a gente tá desenhando numa camada, a gente esquece de trocar a camada e acaba que depois não tem como apagar, mas aí a gente dá um truque, tá? Vou fazer ali as entradas, né, os furos do nariz. Eu não sei se isso tem um nome. Será que isso tem um nome, esses furinhos do nariz? Deve ter, né? Pra representar o nariz, como eu disse. Fico muito na dúvida. Coloco uma foto. Outra coisa, esse nosso desenho, ele não é um desenho realista. Então, ele não vai ficar um nariz perfeito, realista. Não, essa não é a ideia. A ideia é que seja um desenho de moda mesmo, um desenho ilustrativo e não um desenho realista. Então, vai ficar como se fosse um desenho mesmo. Pra boca, eu faço 2 círculos em cima e uma elipse embaixo, ó. Exatamente dessa forma. E depois eu venho trazendo o contorno todo e ligando os pontos. É realmente um desenho de ligar pontos, olha só. Eu ligo ali a parte de cima, né, do coração da boca e a parte de baixo também ligo, formando os lábios dessa menina. E eu também já vou aproveitar aí pra dar uma maquiagem pra ela. O croquis de moda, quanto mais maquiado ele for, mais atrativo ele vai ficar, tá, gente? Porque normalmente as meninas lá na passarela, elas estão super maquiadas. Ó, trouxe um vermelhão pra ela, não fiz uma bocona Kylie Jenner, não. Eu trouxe uma boca mais normal. Gente, tô um pouquinho rouca, tá? Então, desculpa aí essa voz de arara rachada. Então, eu trouxe uma boca pra ela normal e agora eu venho trazendo sombra e luz pra essa boca também. Então, eu vou trazer ali um pontinho preto pra dar profundidade pra essa boca. Então, eu trago ali como se fosse uma elipse também. Aliás, é uma elipse preta ali. E vou também arrumar um pouquinho ali embaixo, porque eu achei que ficou torto. Nessa hora, vai virando o desenho, vira de ponta cabeça, vira de lado pra ver se ficou torto, tá? Isso tudo a gente vai arrumando, é o processo, né? Confia no processo. Eu escolhi um vermelho um pouco mais escuro, então, pra trazer essa camada de sombra. E aí, gente, no iPad, o que a gente faz? A gente desenha e depois a gente mexe na saturação e deixa ele mais claro. Então, ele fica ali como se fosse uma sombra mesmo. No desenho manual, você não vai conseguir fazer isso. Você vai ter que usar realmente uma cor mais clara. E aqui no iPad, a gente também tem alguns marcadores aí que já são com luminosidade. No seu caso, se você tá usando o lápis de cor, você vai precisar usar uma posca branca, uma caneta em gel em branco, pra trazer essa claridade aí, essa luminosidade que a gente quer pra boca, né? A boca, ela sempre tem ali, a boca maquiada, ela sempre tá com um pouquinho de gloss, então ela tem uma luminosidade. Isso traz mais um charminho pro desenho, tá? Então, eu vou aí escolhendo as cores. O mais legal do iPad é isso, né? A gente tem uma imensidão de possibilidades, tanto de pincel quanto cores, né? A gente pode brincar. Eu posso pegar uma foto, colocar ali e roubar a cor dessa foto. Então, isso que é o mais legal. Ó, eu fiz uma bochecha rosada com a coloração normal, depois eu venho e mexo na opacidade. Por conta da luz, né, do formato do celular, ó, fica esbranquiçado, mas depois no final vocês vão ver como fica um rosinha bem sutil ali. Porque senão ela vai ficar parecendo a Dona Florinda, né, gente? Com aquelas duas maçã vermelha no rosto, e não é isso que a gente quer. Vocês viram que quando não tá fechado, né, quando o desenho ele não tá na camada certa e não tá fechado, ele pinta a tela inteira. Então isso a gente tem que tomar cuidado. Dá uma raiva, gente, quando isso acontece, mas é só a gente ir contornando direitinho e desenhando. Às vezes, até quando é muito pequenininho assim, é mais fácil a gente usar o próprio pincel. Então, eu venho
Primeiro cobrindo toda a área e depois eu venho trazendo ali os fiozinhos que seriam da sobrancelha dela. E a gente também tem alguns pincéis que são próprios pra isso, ó, o pincel de cabelo, que a gente consegue trazer uns fiozinhos soltos também, tá? Então, tudo isso, como eu disse, são as possibilidades que o iPad te traz. Se a gente estivesse fazendo isso no manual, a gente teria que parar, pegar um lápis, mudar de lápis, usar um certo lápis numa hora, outro certo lápis naquela outra hora. E aí, ó, o truque: faz primeiro a base preta e depois traz uma base branca por cima, fazendo os fios. Quando a gente olha no total, né, no zoom, vocês viram que fica até estranho, mas depois que você tira do zoom, você vê que fica perfeito, assim. Principalmente depois que eu diminuir a saturação, vocês vão ver que vai ficar bem perfeitinha ali a sobrancelha dela. E assim, sobrancelha também, pode ser mais grossa, pode ser mais fina. Rosto, né, gente, eu posso fazer uma asiática, eu posso fazer um rosto um pouco mais gordinho, um rosto um pouco mais magro. Eu posso fazer um rosto com características enfim, gente, cada característica, né, cada rosto tem as suas características. E aí a gente pode ir aí representando elas. Então, olha só, ficou muito legal. E assim, ficou meio tortinho. Não tem problema, gente, porque o rosto humano não é simétrico, ele é assimétrico. Então, não tem problema se ele ficar um pouquinho torto ou um pouquinho diferente. Mas se você quiser a perfeição, também tem uma modalidade... Uma modalidade não, mas uma técnica que você usa no iPad, que tudo que você desenha de um lado aparece do outro lado da folha. Você divide a folha no meio, então tudo que você desenha num lado da folha, o outro lado vai fazer o espelho, né? Vai espelhar. Mas eu não gosto de fazer isso, porque, como eu disse, o rosto humano, ele não é simétrico, ele é assimétrico. Então, não teria por que eu fazer isso. Então, olha só, o olho, né? O olho tem a base ali redonda, seguido pelo formato do olho, que também vai depender. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser mais puxado, pode ser menos puxado, pode ser super maquiado, pode ser menos maquiado. E aí vai depender. Nesse caso, como eu tô fazendo no iPad, eu consigo dar um super zoom e brincar com esse olho. Fazer, se eu quisesse, até uma representação mais original, né? Mais, como fala? Agora eu perdi a palavra, gente. Mais realista. Mas, gente, se você estiver fazendo isso na folha, é impossível, né? Porque esse rosto aí tem 3x3 de um croquis. 3 centímetros por 3 centímetros. Então, é possível dar tantos detalhes. Na verdade, eu só faria ali um pontinho com um azul ou um verde. E não brincaria tanto com os detalhes como a gente consegue brincar no iPad. Então, no iPad fica diferente, aí fica melhor. Então, eu coloquei ali 2 cores, né? Eu coloquei o preto como base, depois eu vim com o verde, depois eu vim com uns fios no branco para representar a claridade do olho. Depois eu trago 2 pontos de luz, né? Para deixar ele mais com a característica de um vidro. E agora eu vou dar ali a base branca, né? Que é a base ali do olho branca, por todo esse rosto. Então, se eu estivesse fazendo isso no lápis de cor, eu precisaria já deixar esse espaço em branco, a não ser que eu estivesse usando uma posca, porque senão, depois não tem como a gente apagar ali a pele que já tinha sido pintada. Então, tudo isso, na realidade, tudo isso são etapas, né, que no lápis de cor seria diferente. Então, eu já venho pensando nisso quando eu tô no processo de um desenho. Então, olha só. Um ponto principal que a gente precisa cuidar para fazer o olho. O olho, gente, ele tem que ter esse recorte. Eu não posso deixar uma bolinha completa ali solta dentro do olho, porque ele vai parecer um olho estático. O olho tem que ter essa pálpebra por cima, olha como eu estou aí falando para vocês, mostrando para vocês. Ele precisa ter a pálpebra por cima, porque daí ele fica um pouco mais realista, ele não fica estático. Eu vejo bastante vocês colocarem o olho solto, né? Colocar a bolinha solta ali inteira, né? Sem esse recorte ali no começo, ou podia ser também maior esse recorte, pegando quase ele inteiro, com a pálpebra um pouco mais caída por cima, tá? Porque senão fica muito estático, fica muito estranho e não condiz com a realidade. O nosso rosto não é assim. Vocês viram que eu até tentei usar molde de sobrancelha aí pronto, não gostei de nenhum. Tô tendo dificuldade pra fazer isso, mas a gente vai tentando, é processo, tá, gente? Então, olha só, esse foi o que melhor se adaptou. Esses moldes, gente, eles estão no próprio Procreate pra gente baixar, tá? No próprio aplicativo do Procreate. E eu consigo ali alinhar ele bem certinho no rosto dessa menina. Então, ó, colei camada pra ele ficar junto com o olho.
Se eu quiser juntar as camadas, eu só abro ali, pego uma camada com a outra e junto, tá, gente, também. Até porque, se não me engano, o Procreate só deixa a gente abrir 26 camadas. E num desenho, a gente vai ter muito mais camada. O olho, então, eu copiei um do outro, porque senão ele claramente ia ficar bem diferente. Aí eu só espelhei aí e inverti, né, pra ele ficar os dois mais parecido possível. E depois eu só vim ali fazendo alguns detalhes de sombra, alguns detalhes do côncavo mesmo dela, deixando um pouco mais escuro pra trazer mais sombra pra esse rosto, né? Porque ele tava muito iluminado ali, em partes que no rosto humano não é iluminado. Porque a nossa sobrancelha, ela sobressai do nosso rosto. Então, nunca vai estar completamente iluminado dessa forma. Tem que deixar mais escuro. Então, ó, eu fiz em cima do rosto dela, em cima do olho mesmo, essa sombra pra parecer que realmente a sobrancelha tá sobreposta. E aí, eu coloquei um pouquinho mais de fios na sobrancelha, porque eu achei que ela tava muito... Na sobrancelha não, gente, tô falando errado toda hora. Nos cílios. Porque eu achei que os cílios estavam muito claros. Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Coloquei um pouquinho mais ali de fios pra esses cílios ficar mais completinho. Então, eu copiei. Também vou espelhar pro outro lado, porque senão ia ficar diferente, como eu já disse pra vocês. Ó, alinho bem certinho, pra deixar o côncavo tudo certinho ali. A pálpebra, né? E aí, basicamente, o olho está pronto. O que falta agora nela, gente? Cabelo, né? O cabelo. Então, a gente vai representar o cabelo, apesar de não ser o foco nesse desenho, porque senão ia ficar muito estranho sem cabelo. E aí, eu vou começar a fazer o cabelo. Eu vou fazer um preto mesmo. Se vocês quiserem, eu posso trazer outros vídeos só de cabelo no iPad. Inclusive, gente, se vocês quiserem vídeos de dicas de iPad, me deixa aqui nos comentários que eu trago também, tá? Eu não tô trazendo porque eu sei que 90% da galera aqui do canal não tem iPad, tá? Então, 90% desenha na folha mesmo, com lápis de cor. Por isso que eu tô trazendo um ou outro vídeo só pra essa galera aqui, esses 10% aí que tá me pedindo. Mas se vocês me pedirem bastante, eu posso trazer. Eu fiz aí um pretinho básico, curtinho, dividido ao meio. E eu vou arrumando, tá? Eu vi ali que ficou um pouquinho torto. Eu também achei que ela tava muito bochechuda. Então, vou diminuir um pouquinho ali as bochechas dela, usando o próprio preto do cabelo. E um cabelo tá bem maior que o outro, também vou arrumar isso. Vou trazer um pouquinho mais ali de cabelo nas laterais, ali escondendo até um pouquinho da orelha. Eu podia esconder uma orelha, deixar outra à vista. Isso tudo vai depender também do penteado que você quer fazer. E com o próprio pincel ali de fios de cabelo, eu venho preenchendo na lateral uns fios esvoaçantes. Quem vê meus vídeos aqui de desenho, sabe que no desenho de papel e caneta eu já faço isso, né, gente? Então, como vocês viram, a técnica é a mesma. A única diferença em tudo que a gente fez até agora é que você consegue dar o zoom e consegue dar maiores detalhes para esse desenho. Mas, no geral, todo o processo é o mesmo, independente de você estar num iPad ou de você estar com uma caneta e um papel. Porque também vai depender dos materiais que você tá usando. Então, se eu estiver usando um marcador e eu tiver uma gama grande de marcadores, a qualidade do desenho vai ficar a mesma, tá? Claro, como eu disse, o iPad, ele é muito mais prático, ele é mais rápido, né? Você desenha, não precisa ficar trocando ali toda hora de lápis, apontando o lápis, enfim. Sim, tem as suas vantagens. Eu vou dizer pra vocês me perguntam sempre lá na rede vizinha, e esse foi o melhor investimento que eu já fiz. Ó, gente, como eu disse, eu tô apagando ali uma orelha pra ficar mais completinho, vou colocar um pouquinho de cabelo no rosto dela. E esse foi com certeza o melhor investimento da minha vida, foi esse iPad, gente, de verdade. Eu uso ele todos os dias, eu uso ele pra trabalhar. Eu disse pra vocês no vídeo anterior que eu peguei um job com uma empresa muito grande, a maior varejista do Brasil, só por conta de eu fazer desenho digital. Se eu não fizesse desenho digital, essa empresa ela não trabalha com quem não faz desenho digital. Então, olha só a porta que isso me abriu. Infelizmente, o mundo tá cada vez mais digital, então a gente precisa se profissionalizar nas áreas que o mercado pede. Por isso que eu também decidi trazer eu demorei um pouco, né? Vocês me pediram várias vezes, eu demorei um pouquinho, mas por isso que eu decidi trazer o desenho digital. Óbvio que no mercado de moda, e eu digo isso sempre pra vocês, não precisa de nada muito estilizado, nem de nada muito elaborado. O que importa mesmo é a roupa, não o desenho.
Mas o desenho pra gente é importante porque o desenho é o cabide, né, do nosso vestuário. Então eu gosto sim, eu acho que é importante você trazer uma identidade pra sua marca, né? Então, tipo, se eu tô criando uma coleção ali plus size, eu vou trazer croquis plus size, e não um croquis padrão. Ó, gente, a luz caiu, então vocês conseguem ver melhor. Tá vendo como o desenho tá muito mais harmonioso? Como eu disse pra vocês, a gente tem aqui um problema de luz, né? De interferência e tal. Mas, ó, quando a luz cai, vocês conseguem ver a cor real. Então, isso é ruim, né? Mas eu trago mesmo assim pra vocês conseguirem entender o processo. Ficou bem legal esse desenho, eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários se você tá gostando desse tipo de vídeo. Eu sei que vídeo longo não tem dado tanto engajamento, mas mesmo assim eu vou continuar trazendo pra aqueles que querem aprender, tá bom? Então já me ajuda aí com o seu like, com o seu comentário, participando ativamente do canal. Por hoje, então, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!